Beleza, pessoal? Tudo bem? Aqui quem tá falando é o Melk. Hoje eu vou ter um bate-papo com a Rosinete, mais conhecido como Rose, porque Rosinete, ela não gosta nem um pouco. Você não gosta de Rosinete, né? Não. E veio, sabe por que veio o Ti? Não. De onde veio? Não. Não faz a mínima ideia de onde veio esse nome? Meu pai que inventou isso. Seu pai falou, vai ser Rosinete. Pernambucano, chato. Pernambucano, sim. Quem que é de Pernambuco? Meu pai. O seu pai e a avó? A avó é lagoana. E aí vieram parar em Osasco. Né? Parar em Osasco. Vai com vocês tudo já? Quantos irmãos? Não. Minha avó morava em Alagoas com a minha mãe. Aí minha mãe conheceu meu pai aqui em São Paulo. Mas seu pai é pernambucano. Era pernambucano. Aí conheceu ele aqui em São Paulo. Conheceu a minha mãe e meu pai que se conheceram em São Paulo. Não me pergunte aonde, que eu não sei. Não, tudo bem. Aí sim tiveram filhos aqui. Mas você sabe se a origem toda foi daqui de Osasco? Não, eu nasci em Barretos. Barretos? Eu nasci em Barretos. Só que eu não conheço lá, Barretos. Não, mas você nasceu lá, porém Nasci em os Barretos. seus irmãos? Meus irmãos são tudo de Osasco. Nasceram tudo aqui em Osasco. Todos. 2 nasceram em casa, que foi a Lene e o Val. E o resto nasceu tudo nos hospitais de Osasco. Você se recorda de que parte de Osasco a avó iniciou assim a vida? Que você lembra assim que sua vida iniciou aqui com seus Aqui irmãos? no Vila Isabel de Osasco, na Vila Isabel. Que eu morava no quintal com a minha tia. Minha tia Zezé, que é a irmã da minha mãe. Vocês começaram morando com a tia? É, eu lembro quando eu tinha meus 6 anos. Aí depois de lá pra cá, aí nós mudamos pra Quitaúna, eu tinha 8 anos. Aí de lá pra cá só mora em Quitaúna, Osasco. É, pra quem não conhece muito, nessa época ainda era muita terra, né? Barranco, mato. Não tinha Cidade das Flores, era matão. E tinha um lago bem grandão ali onde é o Geodésio. Que Geodésio, quase meu irmão morreu lá. Geodésio, pra quem não conhece, é uma área militar que tem aqui em Quitaúna, faz parte do 4º BIP daqui de Quitaúna. Na época era aberto, hoje eles até fecharam, mesmo assim o pessoal ainda frequenta esse terreno. Mas aí seu irmão foi se aventurar lá. Agora, né? O ginásio, né? Sim, também. É onde era um lago, que lá a turma ia nadar, que não tinha diversão, piscina, nem nada. Todo mundo pobre, ia nadar lá. Esse lago é onde tem um ginásio hoje? É, o Geodésio. Lá era um lago? Lá era um lago, bem grande. Depois que civilizou, aí... Aí tamparam ele, tiraram, não sei o que fizeram, que afundaram ele, aí começou a Cidade das Flores. Compraram aquela parte da Cidade das Flores todinha ali, era área militar. Aí a área militar vendeu aquela parte, ficou só com a parte de lá. Então, pra quem conhece Osasco, pegando o tobogã ali, o lado direito, o quartel vendeu. É a antiga, que eles faziam muito aquela festa de peão, né? Rodeio. Os rodeios. É, eu chego a me recordar uma época que teve rodeio ali. Os rodeios ali sempre foi ali em cima. Mas era antes de ter o ginásio, quando teve rodeio, né? Antes. Bem antes. O ginásio não tinha. Porque por incrível que pareça, velho eu que sou, eu lembro da inauguração do ginásio, Geodésio, e lembro da inauguração do posto de saúde também. Sim. E aí, você tava falando. Tem mais de 30 anos. Você tava falando que um dos seus irmãos quase chegou a morrer lá. A morrer afogado. O Val, que é o mais velho. Ele fugia de casa pra ir andar pra com ir nadar. Quase morreu afogado lá. Socorreiro. Não, foi um colega da gente que até que morreu já. Mataram ele. Ele morreu esfaqueado, esse colega da gente. Vamos falar, pra quem é de Osasco, que isso é normal, viu? Não esquenta a cabeça não. Mataram, morreu, não esquenta a cabeça. Morreu esfaqueado, esse colega que salvou meu irmão. É uma ótima cidade, mas não é muito E a diferente. história do meu irmão mais velho foi quando ele sumiram com o gatinho dele. Mas vamos lá. Vocês vieram para Osasco. Como que era a situação de vida de vocês aqui em Osasco? Meu pai era pedreiro, minha mãe nunca trabalhou fora, minha mãe sempre ficava em casa. E a gente curtia a vida. Vocês moravam na casa da... No quintal da casa da minha tia. Tudo era alvenaria na época, tudo? Não, Tudo era casa de tijolinho vermelho. Não tinha o baianão agora? Não, esses daí agora não. Era tudo aquele de barrinho. Era casa mesmo. E atrás da casa da minha tia tinha a casa da minha avó, que dava para outra rua de cima, que na Princesa Isabel. Já frequentava escola numa dessas escolas atuais? Eu estudei lá onde que é o... Aqui perto do Arizate, Pontes de Miranda. Nossa, já existia o Pontes de Já Miranda? era barracão. Era tudo barracão. Era aquele galpãozão grandão? Sim. Era barracão. Aí eu estudei lá pequenininha até minha quinta série. De quinta série eu vim
pro Coronel de Quitaúna. Aí depois veio o Coronel. Aí veio o Coronel, era barracão também. Pra mim que o Coronel era mais antigo que o Pontes de Miranda. Não, todos eles porque é do município, né? É municipal. Naquela época, você acredita que a prefeitura, os políticos trabalhavam melhor do que hoje? Porque foi feito bastante coisa naquela época pra De lá cá, não pra foi? cá foi, quem pegou mesmo pra ajudar muito assim os Osasco foi o Rossi. O Rossi ajudou muito. Mas aí depois entrou outros e não conseguiu muita Aí coisa. parou. Aí Iguaçu, o prefeito Iguaçu não deu jeito. Agora o Rossi deu jeito. O Rossi fez bastante coisinha. Agora, depois entrou... Como é o nome daquele outro prefeito lá? Celso Giglio. Sem ser o Celso Giglio foi mais novo, né? O Celso Giglio também fez bastante Giglio, coisa. depois veio o Emílio. Antes do Giglio eu não lembro. Tinha o Emílio e depois o Giglio. O Giglio e depois o Emílio. Os dois disputaram. Os dois né? disputaram. Aí o Rossi perdeu pra eles. Mas aí já foi muito mais pra frente. Você antes, quando vocês vieram pra cá, que vocês moraram na casinha de tijolinho, como que foi a sua vivência aqui em Osasco? Como que foi? Como que você viu a sua infância? Você aproveitou? Aproveitei mais, a gente aproveitava mais do que agora, porque tinha quintal, a gente tinha quintal, tinha árvores no quintal, tinha rua, a gente podia brincar na rua sossegado, ninguém atropelava a gente, não tinha tarado que nem tem hoje em dia, estuprador, bandidinho, tiro, qualquer coisa. A gente brincava muito, que as criançadas hoje em dia não conhecem a brincadeira que a gente brincava. Antigamente era bem melhor que agora, bem melhor. Hoje em dia as crianças não têm liberdade, é só internet agora. Se você não tiver internet dentro de casa, você não tem como deixar seus filhos sozinhos. Não tem como ajudar eles. E como que foi a sua... Como que era a vivência sua com seus irmãos? Mó quebra-pau. Minha mãe ia trabalhar e eu que cuidava deles. Eu era mais velha, tinha 12 anos na época quando minha mãe foi Não, trabalhar. você não era mais velha. Tirando o Val... Ah, não, você é a mais velha. Até tu. Verdade, eu esqueço. Até tu. Você é a mais velha, Eu você sou a tomava mais velha conta. que tomava conta. Minha mãe foi trabalhar, meu pai tinha morrido, eu tinha feito 12 anos. Calma lá, tomava conta de quantos? Ué, abaixo de mim, 7. O caçula tinha um ano Você e meio. cuidava dos 7, sua mãe saiu pra trabalhar. Sim. O seu pai, no caso meu avô, faleceu do quê? Como que era a vida com ele? ele E era- depois que ele... Ele era pedreiro e trabalhava a semana inteira. Quando chegava fim de semana, ele ia jogar truco. Aí não Ia ficava jogar em casa carteado. com a gente. A gente só via ele no domingo, só na segunda de manhã. Praticamente Quem criou a gente dava foi minha mãe. sustento. Só apanhava comida dentro de casa. Mas carinho de pai mesmo a gente não Você teve, teve assim, alguma- Eu mesmo não tive. Aprendeu, teve alguma lição com ele nessa época que você Não. teve ele vivo? Sério? Nem amor de pai? Não. Ele só gostava da minha irmã caçula, que é a Lene. É verdade. Porque era mais caçula, né? É só Digamos ela, assim. porque o resto ele metia o pau, a gente. Qualquer coisa ele batia. Era paulada. Um chorou, todos choram. Não, era varada. Ele juntava um monte de varinha, enfiava na telha. Se um aprontava aquele dia, ele chegava e batia. E hoje tá como, E hein? se um batia, todos apanhavam. Se um aprontava, Se um todos sai na apanhavam. mão com o outro, o resto apanhava também. Apanhava, todo mundo apanhava. Só menos a caçulinha, que era a Lene. O Deixa eu te resto, falar, e esses negócios de apanhar com varinha não cortavam? ardia, as pernas da gente ficava tudo aqueles vergão vermelho. Ardia pra caramba, a gente até fazia xixi nas calças. Não, digo assim, não marcava, não chegava a cortar a pele, Não coisa cortava de a pele sangrar, não, mas ficava marcado depois no outro dia. Durava uns 3 dias mais ou menos. Meu Deus. É verdade. Teve alguma surra assim, ou algo que ele tenha feito assim, que você ficou com medo mesmo de... Sim, Chegar a ponto ele de me deu um matar? safanão no meu pé do ouvido que eu desmaiei. Fiquei quase 2 horas pra voltar. Meu Deus. Ele ficou de grande, eu já ia fazer 12 anos antes dele morrer. Lembra o motivo ou não? A vizinha lavava a louça na casa de cima e jogava na nossa telha e caía na frente de casa, na minha porta da minha cozinha. Como assim? Lavava a louça? Tipo assim, você não mora aqui em cima? Não, eu não entendi o que é que caía. Ela jogava água de louça. Ah, como ela lavava a louça na casa dela, Não, de era cima, encanada. a água caía na Ela frente jogava, da casa de vocês. Ela jogava. Ela jogava? De pirraça. Ela E não aí? gostava da gente. Ela chamava a gente de pretinha, de neguinho. Mas e aí? Pobrinho. Aí ela falou que ia falar pro meu pai que eu tava brigando, xingando elas. Aí quando meu pai vinha vindo do serviço pra almoçar, meu pai veio falar alguma coisa. Aí antes de eu explicar, meu pai já meteu o safanão no meu pé do ouvido. Porque adulto tinha mais razão naquela época É. ainda, né? Não, e ele dava a razão pros vizinhos primeiro, Sim. né? Porque você era criança, né? Como é que você ia se defender? Quem apanhou foi eu. Nossa, que absurdo. E você vê que nessa época o preconceito já era mais escancarado, né? Sim, sim.
Neguinha, Você ser pobre. E olha que nem negra você é. Eu sou ainda um pouquinho mais escuro, acho que você ainda por conta Neguinha do sol. pobrinha, chamava a gente. E ele E nunca elas pegou eram uma tudo situação dessa, não? Hã? Ele nunca pegou uma situação dessa de ofensa dela? Não, porque quando a mãe trabalhava, ele trabalhava também, aí a gente ficava em casa, então a gente ficava bem dizer, o dia inteiro sozinho. Aí não tinha como ele chegar... E você não falava pra tua mãe? Falava, mas a mãe brigava com ele e falava que a gente que era terrível, não era a vizinha não, que era pra deixar pra lá. Como é que essas crianças aí, Na pronta bateia, não sei o também, quê. isso, bem isso. Não ponhava fé na gente. E a gente não era de bagunçar, andar na rua, era tudo comportado. E como que você viu o relacionamento deles dois? Não era muita coisa boa não, porque o meu pai era muito mulherengo. Ele trabalhava direto também. Também, quando fim de semana ele ficava na rua, ele não ficava dentro de casa. Essa época sua mãe trabalhava do quê? Minha mãe era auxiliar de limpeza na Fusan, antigo posto de saúde lá de Osasco. Já trabalhava no posto de saúde. E ela trabalhava na Buri também, ela trabalhava na limpeza. Trabalhava em 2 serviços para cuidar da gente. Ela trabalhava em 2? Trabalhava em um, saía de um e ia pro outro. Ela trabalhava meio período em um, meio período no outro. Quando ela chegava à noite em casa... Lembra mais ou menos quanto que ganhava ou não? Na época era cruzeiro, né? Se eu entrei, na época que eu entrei na GR, eu ganhava 316, imagine ela. Não, mas você, 316 reais. Isso. Você entrou, ganhava 316 reais? Aham. Meu Deus, ela cruzeiro ganhava o quê? 1.000 e poucos, mas o que valia era muito menos, né? Porque o cruzeiro era em torno de 1.000, né? 1.000 cruzeiros. Nossa, 100 reais? Porque 100 reais na época dava pra fazer muita coisa. Dava. O salário mínimo de agora. Bem dizer. Porque ganhava meio período de um, meio período no outro. Deixa eu ver porque que apagou. Apagou. Deu a hora. Não, tá rodando ainda. Só apagou a luz, eu acho que ele não viu necessidade. Porque tá claro ainda? Pode ser. Então, na época, ela recebia 1.000 cruzeiros, digamos assim, que seriam 100 reais, 100 e poucos reais. E aí dava pra fazer uma compra ou não? Dava pra fazer compra. Ela comprava, a gente comia e vivia a vida. No final de ano a gente ganhava presente. E a situação da casa? Como é que era a casa, né? Você falou. Nossa casa, quando meu pai morreu, a gente já morava em metade casa e metade barraco. Que era 2 cômodos de casa, normal, tijolinho. Aí ampliou e pro outro era um barraco. Aí tinha um banheiro. O banheiro era lá de fora. Em que momento que ele morreu? Em que momento da sua vida lá que ele morreu? Como que tava a situação? A mãe trabalhava, então não fez muita falta, assim, diferença não. Você continuou tocando a sua vida? Eu continuei com a minha mãe, cuidando dos meus irmãos. E pra segurar toda essa criançada sem o pai? Digamos, o macho da casa? E as crianças foram crescendo, eles obedeciam a gente, então não tinha muita... Você descia a mão? Eu metia a mão, quando era pra precisar bater, eu batia. Os mais velhos principalmente, os pequenos não. Os pequenos ficavam de boa, mas os mais velhos... Você achava que você era justa na sua correção? Sim, porque o mais velho tomava a mistura dos pequenos e falava, se falasse pra mim ia bater. Aí eu pegava no ar, ele aprontando isso, eu metia a mão nele. Era paulada mesmo, não era só a mão não, porque ele era homem e é mais forte que a gente, né? É uma curiosidade minha, como que era a relação familiar? Era boa. Os meninos ajudavam, os mais velhos ajudavam a olhar os pequenos. Quando um chegava da escola, o outro ajudava a olhar, porque eu tinha que lavar a roupa, limpar a casa e fazer comida, né? Aí eles ajudavam. Aí conforme foi crescendo, o Dida, quando meu pai morreu, o Dida fugiu de casa. Foi morar com a minha tia Rita. Aí ficou só nós 6, nós 7 só. Aí ele foi morar com a tia, tava de saco cheio daquela vida ali. Não, ele achou, não gostou quando o pai morreu, ele achou que não tinha, sei lá, não sei o que aconteceu com ele. Faltou algo, né? Aí ele foi embora, porque o meu irmão mais velho também gostava muito de bater neles. Aí o que acontece? Se é espancado, não tem carinho, é complicado. Você foge de casa. E os parentes? Vocês tinham parentes próximos ou não? Não, os mais próximos da gente foi a Ângela, que é minha prima, as partes do meu pai, sumiu todo mundo, a gente não sabe de ninguém. Nunca mais eu vi eles. É mesmo, né? Nem vó, nem vô, nem tio, nem tia. Só fiquei sabendo depois de um tempo que a avó tinha morrido, o vô já tinha morrido. Aí um tio meu tinha morrido, que eu não sei quem é. Não sei se é tio Pedro, se é tio Souza, se é tio Agostinho, não sei. Só sei que a tia Ludite tá viva ainda, mas o resto eu não sei. A família... Agora a família da minha mãe, uma parte de cá, quem deu sempre assim... entre aspas, apoio assim pra gente, é a tia Rita,
a tia Zezé e a Ângela. Então, essa geração aí da tia Zezé, vou dizer por assim, é o que tem vínculo desde Até aquela hoje. época, que é parte da mãe, da avó. Da mãe. E por parte do Do meu vô, pai, ninguém. Sumiu todo mundo. Desprezaram Nossa. a gente. Ninguém nem ficou até sabendo. nos dias de hoje. Até dia Mas de você hoje. conhece alguém ou não? Conheço a tia Ludite, que ela mora em Presidente Altino. O tio Souza, acho que o Val tem contato, meu irmão mais velho. Mas você sabe E quantos, o Binho- quantos assim, de filhos ou irmãos Ah, ele não tem? sei, não sei. Você não conhece, ó, Não digamos conheço. assim, você não conhece mesmo Eu a só família. conheci os filhos da tia Ludite porque eu cheguei lá na casa dela, o pai era vivo ainda, ela tem 2 rapazes. Tanto é que o Binho, quando serviu o quartel, conheceu o primo dele no quartel. Nem sabia, conhecia. Nem sabia, só conheceu pelos documentos, que o Binho trabalhava no escritório. Aí o Binho começou a tirar, ver lá os documentos lá e viu o nome dos pais, dos avós, que era igual ao do dele. Aí ele descobriu que era o primo Você dele. acha que se tivesse... Aí se conheceram lá dentro, sabendo que era o filho da tia Se Ludite. tivesse a união que as famílias têm hoje, né, do jeito que as famílias convivem hoje, né, que geralmente apoiam muito de um lado ou do outro, Uhum. ou às vezes se encontram mesmo, você acha que teria sido diferente a história de vocês? Tipo, se tivesse a união da família do vô com da avó, Pode ser que sim, pode ser que não. Não dá pra saber direito. né? Porque até seu pai morreu, eu não tenho apoio nenhum da parte de lá, da parte do seu pai. Eu só tenho apoio do lado de cá. Quem me ajudou muito. Até que parece que você viveu até a mesma história, né? É. Parece que você repetiu. Do lado de cá eu tenho apoio só do quê? Da minha irmã, da minha cunhada, que me ajudou muito, que é a Edna, a Lene, que é minha irmã, e uns irmãos meus que sempre me ajudaram em alguma coisa, até na educação sua. Sim. Mas o restante, Se é que você deu pra notar isso, como que a avó reagiu a essa época que a mãe seu pai ela nunca aceitou não, porque ele foi o primeiro e único homem dela, né? nunca aceitou com em que sentido? Ele ter ido ter embora, falecido? ter morrido. Porque ela nunca casou, ela nunca quis casar com ninguém. Eu acho assim estranho, porque agora ela precisaria de uma pessoa com ela. Se fosse um velhinho, né? Ela estaria com o velhinho ajudando. Ela já era do lar cristão nessa época ou não? Não, a mãe era meio rebelde. Você acha que depois ter se envolvido nessa parte assim, Na religiosa perda. ter ajudado ou não? Ajudou bastante. Apesar que eu não sei, né? Isso foi de muito tempo atrás ou não? Acho que tem uns 20 anos que a mãe é da congregação, porque ela não era crente não. Mas ela sempre foi quieta na dela. Ela nunca foi de Sabe aprontar se ela chegou a nada. curtir a vida ou não? Não, porque ela conheceu o pai, ela tinha o quê? 17 anos. Duro, né? Então o pai foi o único homem dela. Então ela nunca conheceu outro homem, outro carinho de outro homem. Mesmo o pai sendo grosso ou não sei a relação deles quando eu era menor, eu era criança. Não era muita coisa boa não. Pelo jeito assim que ela fala. O Zé, não sei o quê, mas Se você parar pra pensar, é mais ou menos o que os pais que eu digo, geral mãe ou pai, tem hoje em dia, mãe solteira ou pai solteiro que cuida de uma criança, é mais ou menos o que eles viveram antigamente. Porque se você parar pra pensar, o compromisso de criar um filho, para quem realmente cuida de um filho, sabe que você tem muito pouco tempo para ter uma liberdade com o companheiro, né? Verdade. Apesar que hoje em dia muitas meninas largam lá com a mãe e o filho e vai pra gandaia, né? Digamos assim. Mas quem cuida, quem cria mesmo, sabe como é difícil. Até mesmo essas que deixam com um parente, filho ou não, que não é errado, né? Tem que viver a vida dela, sabe que é difícil, né? Você ter um convívio com uma outra pessoa, atrapalha muito. Filho é uma bênção, mas tem custo, né? Tem um custo. E eu acredito que se não fosse ainda pela sua ajuda na época, a avó poderia ter vivido muito menos ainda, né? Verdade. As pessoas não pensam que ter filho é uma coisa que é para sempre. Casal não, o casal pode se separar, mas o filho é a responsabilidade da mãe, mais da mãe do que do pai. Acaba Porque o sobrando, pai né? sempre, como é um pai desnaturado, ele sempre larga a mãe sozinha. Às vezes a mulher tem que se virar para arrumar alguém para olhar a criança. E Mesmo o pai dando pensão. você vê, a consequência disso é os casos que a gente vê na TV de irmãos e irmãs que a mãe deixou para uma tia cuidar, porque não tinha condições na época. Era bem isso. E se você parar para pensar, vocês ficaram unidos ainda, independente de tudo, se mantiveram unidos ainda, Sim, né? muito tempo. Cada um casou, mas A avó, a gente sempre se vê. sua mãe resolve sumir também.
É. Imaginou? Largasse nós aí. Ou vem alguém e fala assim, eu vou dar uma condição de vida melhor pra você. Quisesse levar você embora, ela não ia negar isso. Mas teve uma época que a minha mãe arrumou um namorado bem depois que meu pai acho que tava morto, acho que uns 5, 6 anos depois. Ela conheceu um senhor, esse senhor já é morto hoje em dia. Ele falou pra minha mãe pôr 4 no orfanato e ficar com 4. Aí seria as 4 crianças menores pra pôr no orfanato e ficasse com as 4 mais velhas. Aí minha mãe não aceitou. Minha mãe falou, se você quiser você vai querer eu com meus 8 filhos. Aí a mãe, por isso que eu acho que a mãe desmotivou. Mas você acha que ele teve essa ideia por comodismo dele ou por questão de necessidade? Não, ele era bem de vida. Acho que é porque ele não queria responsabilidade Comodismo, de 8 então. filhos. Comodismo, ele não queria bagunça, ele não queria um time lá. Ele tinha uma casa, ele tem até, né? Ficou pra outra mulher dele. Aqui no Santo Antônio, que ele morava. Era um sobrado, ele tinha um sobrado bom. Ele era bem de vida ele. Só que aí, agora ele já morreu também, né? Não faz parte. Aí minha mãe não quis. Aí minha mãe arrumou um namorado também e queria ir embora pro Rio, queria que largasse nós pra aqui. Sim. Aí minha mãe não quis. Minha mãe falou, se quer eu, tem que querer eu com os filhos. Acredito que no dia de hoje até encontraria alguém disposto a cuidar, mas naquela época 8 filhos é muito. o homem ainda era muito machista, né? Muito mais do que hoje. Tem Imagina. muitos mais hoje em dia. Não, mas naquela época, um homem aceitar uma mulher com filhos, eu acredito que era mais difícil. 8 filhos ainda. 8, então? Hoje em dia, os casais não querem mais de 2 filhos. Não, Aí não fica querer, mais mãe, fácil, mas não porque querer não é uma tem opção. condições. Você concorda que não querer é uma opção? Eles não querem mais filho, que nem antigamente o povo tinha filho pra caramba. Hoje em dia é mais fácil um cara falar assim, eu não quero ter filho, e arrumar uma moça que também não queira ter filho. É muito mais fácil. Agora, naquela época, machista do jeito que eram os homens, acredito que não. Eu acredito, não sei, né? De repente, eu acredito que não. Mas aí vamos pra parte a parte que o Dida foi embora, você falou que o Dida foi morar com a tia. Ficou um tempo lá, até 18, 19 anos, ele ficou lá com a minha tia. Aí quando ele veio morar em casa, já meus irmãos, a maioria já tava casando já, o mais velho tava casando, que é o Val. Sim. Aí depois o Valmir também arrumou uma mulher, eu arrumei também, marido. Em que momento ela foi conquistar a primeira casinha dela? Como que foi? Já tinha tempo, mas já era... Quando nós conseguimos comprar, que meu pai jogava muito, então ele perdia os terrenos. E antigamente, para você ter um terreno, você tinha não de papel, é de boca. Fulano, eu compro de você, eu dou tanto, e era a coisa mais fácil do mundo você ter um terreno. Agora hoje em dia você tem que ter papel, contrato, um monte de coisa. Sim. Meu pai perdeu 2 terrenos na época no Jardim São Pedro. Aí nessa época que nós perdemos o último terreno, nós tivemos 3 terrenos lá, no Jardim São Pedro. Meu pai perdeu um e nós fomos morar do lado, que era terreno da prefeitura. Nós ficamos morando... Vocês invadiram o terreno? Do lado. Sim. Do lado do nosso terreno. Era de você, o que ele perdeu, vocês lá. invadiram o outro, falaram, vamos aproveitar e vamos pra todo cima. mundo estava invadindo, e nós perguntamos lá pra vizinha, e falaram, da prefeitura, então, aí invadimos. Tanto é que hoje em dia tem um monte de gente que mora lá e ninguém saiu até hoje. Tanto é que nós vendemos na época. Aí o que aconteceu? Minha mãe, aí começou na Cidade das Flores fazerem o terreno. Isso já tinha... Não fazer o terreno não, fazia os prédios. Os prédios. Eu já, no terreno nosso, nós estávamos querendo fazer casa. Era barraco ainda. Eu estava com 18 anos já nessa época. Estava com 18 anos, para 19. Tanto é que eu conheci teu pai, eu estava com 20 já. Aí fomos morar, aí decidimos tentar comprar um apartamento. Que deu certo, graças a Deus. Quando você falou decidimos, quem? Vocês, filhos? Não, só eu e minha mãe. Meus irmãos... vocês dois? Só eu e minha mãe. Meus irmãos não entraram nesse jogo, não. Porque eles não eram registrados, eles eram de menor. Só que era de maior era eu. Trabalhavam todos? Não, só os 4 mais velhos. Sim, mas eram de menor ainda. Os 4, um trabalhava no Lava Rápido, o outro trabalhava de açougueiro, aí foi indo. Cada um teve uma profissão. Nos prédios começou a construir na Cidade das Flores, aí eu falei pra mãe, por que a gente não sai daqui desse barraco, em vez de construir, pra gastar mais, né? Vai saber lá o dia que a prefeitura ia tirar a gente de lá. Também. Aí nós pegamos, aí eu passei lá um dia, conversei com o corretor, aí tinha uns 4 apartamentos que tinha desistência, que já estavam tudo vendido. Na época eu queria comprar casinha.
A mãe não quis casa, não queria apartamento. Aí que era mais seguro, né? Sim. Por causa de nós, pra deixar em casa. Aí ela falou assim, ah, então tá bom. Aí ela decidiu também ir lá comigo, aí nós fomos lá ver. Aí tinha 2 apartamentos já só sobrando, um na ponta do Jardim Roberto e outro na ponta de cá. Aí nós decidimos pegar na ponta de cá, porque a mãe gostava do lado de cá, de Quitaúna, né? Não de lá, Sim. do lado do Jardim Roberto lá. Aí compramos, aí eu fiz acordo na época eu trabalhava na Buri de vendedora. Trabalhava de. É, isso mesmo. A minha mãe tinha arrumado pra mim na Buri de vendedora, que minha mãe trabalhava de limpeza lá. Tanto é que minha mãe saiu de lá e entrou na prefeitura, conseguiu. Vocês chegaram até a trabalhar um tempo junto. Aham. Aí minha mãe trabalhava da limpeza, eu trabalho de vendedora na Buri, que a antiga agora é a Ponto Frio agora. Que a Ponto Frio comprou a Buri. Como que era pra você trabalhar lá com a mesma empresa que ela? Era sossegado, eu ficava na cama, mesa e banho, né? Arrumando lá, as meninas me ensinando. E minha mãe trabalhava na limpeza, dava o horário dela, ela ia embora, eu ficava. Como Eu que era? ficava das 8 às 6. Como né? que era o relacionamento de vocês dois? Sossegado, sempre. Era como hoje, Meu assim, pagamento. que fala tudo, se abre, Não, fala das agora coisas, não vai falar tudo que a mãe. Não. Tô falando você e sua mãe. Tô Não, falando nem tudo. mãe e filho hoje em dia conversa de tudo. É. Eu tô falando como é que era o relacionamento de vocês naquela época. Nem tudo, porque muitas coisas eu aprendi na rua, os outros me ensinou. Anticoncepcional eu aprendi com as meninas da rua. Eu ia no médico, no ginecologista, as meninas que me ensinavam, minhas colegas. Minha Usar mãe nunca droga. Usar droga, eu nunca quis, meus colegas usavam, já me ofereceram, eu nunca quis. Beber cerveja, aprendi na rua. Tomou beber porre batida. também na rua? Com os Já colegas? tomei porre de menta, quase morri. Uma vez eu fui na praia escondida da minha mãe, eu era solteira na época. Aí meu irmão também, encontrei meu irmão lá na praia, então pra ele me entregar eu tive que dar lanche pra ele. Subornou você. Ele deixou eu de calça curta lá. Porque ele chegou lá e ele tava lá também, aí eu tive que dar lanche pra ele não tinha entendida. Foi Sim. negócio de jogar, foi no embalo de jogar, chegou lá não tinha nem um ponto pra comprar um Ela te dava lição de moral? Aí quando minha mãe ia descobrir, nós já tinha ido, já tinha voltado, nem quase morri afogado lá. Já foi e voltou. Aí minha E mãe ela dava puxão de orelha, uma lição de moral? ligava, ela falava as coisas, não faz coisa escondida não, que Deus castiga. Porque vai que uma hora vocês vai e um morre afogado lá, depois até eu saber, até descobrir que aí já era. Mas a gente não sempre falava alguma coisa assim, mas nunca escondia. Tem algo que você admirava muito nela naquela época lá? Sim, era muito trabalhadeira, cozinheira, cozinhava bem até umas horas. Hoje em dia ela já não cozinha mais. Por conta da idade, né? Mas tá sempre velhinha, cozinhou muito mas bem. ela trabalhava em 2 serviços, admirava isso nela e cozinhava muito bem até hoje e agora ela ainda pensa nisso. Ela pensa em fazer, só que ela não consegue. A condição física Mas dela não ela- permite, infelizmente. Mas ela era uma boa cozinheira, eu me admirava muito nela, me inspirei muito nela para trabalhar, tanto é que eu não tenho preguiça para trabalhar. Acho que isso também te motivou a mesmo a seguir em frente e aí vocês conquistaram o apartamento. Sim. E a partir desse momento que você começou a viver um pouquinho melhor, acredito que você começou a viver um pouco melhor a sua vida depois que você foi para o apartamento. Que Sim. seus irmãos casou, todo mundo começou a sair da sua aba. Ficou só uns 3 só, com a mãe. Ficou o Marco, o Binho, eu já tinha casado, a Lene também já tinha casado. A Lene casou com 14 anos, né? Nossa, não. A Lene se perdeu com 14 anos. Não, se perdeu não, casou, né? Hoje em dia, 14 anos ajudou. engravida, às vezes não sabe nem quem é o pai, né? Mas e aí? E aí você começou a viver um pouco melhor a sua vida? Aí foi gostoso, porque a gente foi morar no apartamento, aí começaram a chamar nós de riquinho, metidinho. Você já parou pra pensar? Eu não sei se você já analisou isso. Não, mas eu não sei se você já analisou isso. Mas como eu cresci lá no apartamento e fiz amizade com outras pessoas, É diferente, né? você sabe, a maioria, os pais eram empresários, eram bens de vida, E nós éramos pobrinhos. tinham um carro. Nós não A éramos nossa vaga não tinha carro. Bom, na época que eu morava lá, às vezes era um Fusca, às vezes era... Olha lá. Então se você parar pra pensar bem, vocês realmente eram um estranho no ninho. Era. Isso era Dos nítido. pobres da favela pro Vocês foram aquele vizinho que o pessoal olha essa e fala, eita, esse aí é estranho. Sou favelado. Não vai falar, né? Não vai falar porque Não fala pelo na menos cara, tinham mas educação que- e eram excelentes pessoas. Mas vocês eram um estranho no ninho, se você parar pra pensar. Com certeza.